Próxima estação: Incubadora de Sonhos. Fala pessoal, meu nome é Vitor Uchoa, sou editor da Luva Editora, assistente social e criador da Incubadora de Sonhos. No programa de hoje eu vou chamar Thiago Querques, que é o autor de A Balada do Esquecido. Fala Thiago, se apresenta aí, meu amigo. Fala Vitor, Thiago aqui, como você já disse, é autor da Balada do Esquecido. E eu sou, além de escritor, eu sou formado em turismo, estou me formando em literatura, letras de literatura pela UF, agora, se Deus quiser, em 2021, se tudo permitir. Thiago, nós temos um projeto lá em São Paulo com professores da rede de faculdades, estaduais e federais que estão fazendo resenhas sobre a Incubadora de Sonhos. E eles também fizeram algumas perguntas para os autores, né? A professora que resenhou o seu projeto foi a Francine Ricieri. Ela é professora da Unifesp e fez 3 perguntas para você. Então, essa entrevista, eu vou começar com as perguntas dela. Perfeito. A primeira coisa que a Francine diz, ela cumprimenta pelo seu trabalho, ela gostou muito da Balada do Esquecido, e ela fala que chama atenção no livro essa relação entre a linguagem literária e a referência de gêneros musicais, né? E que essa relação parece ser decisiva para a organização do livro sobre vários aspectos. E ela gostaria que você descrevesse a sua ligação em geral com o universo musical. E quais são as suas referências entre literatura e música? Para produzir o Balada do Esquecido, eu queria primeiro falar de memória, né? E eu acho que uma das grandes artes que conectam a memória, e eu convivi com pessoas que tinham perda de memória, inclusive foram inspirações para o livro, elas conectavam através da música. Então, músicas muito antigas, ou músicas que puxavam alguma afetividade, algum resgate de memória, conseguiam fazer com que elas conseguissem refrescar as ideias para o presente. E isso também envolvia muito a minha experiência pessoal. Eu sempre escuto música todos os dias. Para acordar, eu coloco alguma música. Independente do humor, se eu estiver muito para baixo, se estiver muito para cima, se estiver com pressa ou não, eu sou muito movido à música. E a música, para mim, é uma forma também de literatura. Não só pelas letras, mas eu acho que a poética de cada melodia vai me conduzindo durante o dia. Então, todos os intervalos possíveis durante minha rotina, eu tento encaixar alguma música. E foi através disso que eu passei pro personagem principal, né, pro protagonista Nuno, essa dinâmica toda de uma memória e como ele vai resgatando. E tem um principal fator que, além de tudo, além da interação através das lembranças, o fato do protagonista ser um músico. Então, eram coisas que não tinham como não falar muito. E eu confesso que as músicas que eu fui colocando, a maioria eu já conhecia muito, já tinha uma grande relação afetiva com elas, mas várias outras o livro foi pedindo para serem incluídas e eu fui conhecendo algumas músicas durante a produção do livro. A própria música do Lionel Richie, que eu coloco no final, que é uma das grandes lembranças também minhas do livro, que é o grande finale, um encerramento como se fosse de filme, eu não tinha muita afeição por ela, mas ela foi pedida pelos personagens naquele momento, e eu comecei a escutar e passou a ser uma música favorita da minha vida, do meu cotidiano. Então, eu fui escrevendo o livro e ele também foi me reescrevendo durante aquele processo ali. Foi um processo catártico, digamos assim. E eu agradeço aos elogios da professora. No processo de criação do seu livro, né, agora enganchando com outra pergunta aqui, né, deu para perceber que você acredito que você monte algum esquema, mas, na verdade, depois os personagens do livro estão te conduzindo a essa história, não é isso? Gostaria de falar um pouco sobre o seu processo de escrita? Acredito que todos os meus processos criativos passam basicamente pela inspiração, mas muito pelo exercício, pela atividade, pela repetição. Eu organizei vários esquemas para desenhar os personagens mesmo, porque eu acho que todos devem ter a mínima coerência nas ações, até as incoerentes ações devem ter alguma coerência, e eu não queria que fugisse um pouco da realidade. Eu acho que no processo de criação de personagens, principalmente, acho que o leitor deve ter algum momento que ele imagine que essa pessoa sente com ela ao lado dela no trem, ou sente com ela no restaurante, ou ela consiga vê-la passar do outro lado da rua na calçada. Tem que tentar entender que esse personagem pode ser uma pessoa que exista. Então, esses processos todos eu passei por todos os processos de criação da personalidade dos personagens. Se você conseguir entender que o diálogo não é só seu,
tirando em relação à escrita. A escrita também vai te dar uns tapinhas na cara também e vai conseguir conduzir também a história. Então o processo criativo foi mais ou menos por aí. A escolha da palavra esquecido, presente no título da sua narrativa, parece gerar múltiplas possibilidades de sentido. De doença mental ao campo social, da vivência subjetiva à experiência coletiva. Como sua experiência como escritor transita entre esses campos? Você considera a atividade literária mais próxima do pessoal ou do coletivo, ou de ambos? Toda essa polissemia da palavra esquecido vai da música que também foi composta para o livro, que é o personagem que cria, daquela letra toda, do esquecido dentro das relações familiares dele, dentro do relacionamento dele com ele mesmo, dele com a ansiedade. Então, quando a Francine pergunta a função do escritor, né, se é uma situação mais próxima do individual ou mais próxima do coletivo, é exatamente como a palavra esquecido está disposta no livro. É um múltiplo sentido. Não tem como falar que o escritor que ser escritor, escrever um livro, escrever um romance como esse é uma experiência pessoal, porque ela é também pessoal, e eu não posso dizer que ela é só coletiva, porque ela também é coletiva. O livro e a função da literatura vai muito por esse lado, é uma coisa muito mais ampla do que a gente consegue colocar em dicotomias. Não dá para definir que a minha experiência com o Balada do Esquecido seja só pessoal, apesar de ser extremamente pessoal. Como você descreve a Incubadora de Sonhos? A sua importância tanto para o leitor quanto para o autor? Eu gosto do título, né, do nome do projeto, Incubadora de Sonhos, porque parece que é o que eu vejo na rua, principalmente na Baixada. Eu vejo muita gente com capacidade, muita gente com potencial e com pouquíssima oportunidade. Então eu vejo muitos sonhos soltos, rodando, planando e navegando assim pelas ruas, pelas redes também. E a incubadora, ela justamente consegue fazer aquele trabalho da maquinazinha de pescar os brinquedos, sabe? Aquele gancho. Vai pegando alguns sonhos e vai conseguindo concretizá-los, pegando a gente com uma mão mais ampla, mais forte, que é o que muita gente precisa. Eu não me considero um dos melhores escritores da minha geração, nem da minha cidade, nem do meu bairro. Mas eu tive a oportunidade de participar do Incubadora de Sonhos. E o Incubadora de Sonhos é isso. É um projeto que talvez não seja para agora. Talvez não seja para amanhã. Mas para depois da manhã, com certeza é. O Balada do Esquecido eu escrevi em 2017, 2018. E hoje a gente está em 2021 e ele reverbera ainda em algum lugar. E Incubadora de Sonhos, depois de mim e do Jonathan, recebeu outros nomes com outras vozes completamente diferentes das nossas. Não digo que melhores nem piores, possivelmente melhores, eu acho. Mas originais, sabe? Honestas, de uma forma que você vê que as pessoas estão escrevendo com uma paixão e tentando traduzir o talento em trabalho. Traduzir o talento em inspiração para outras pessoas. Acho que o Incubadora de Sonhos é exatamente isso. Olhando para lugares e para pessoas que o mercado mainstream geralmente não olha. A Francine diz, você já tem diversos títulos publicados, tendo sido já premiado por seu trabalho. Como você insere a Balada do Esquecido no conjunto da sua produção? Em sua concepção, seus livros são independentes entre si ou você vê ligação entre eles? A partir do Balada do Esquecido, eu notei que eu estava conectando todos os livros sem perceber. Eu conectei o Balada do Esquecido ao livro anterior chamado Território, sempre com pegadas, com críticas sociais, com histórias que iam alavancando tanto os personagens quanto pequenos grupos. Então, sim, os livros acredito que estejam conectados porque eu sigo um estilo próprio sem perceber que eu estou seguindo um estilo próprio. Eu tento escrever, mesmo de uma forma muito forte, eu escrevo de uma forma muito relaxada também. Então, os meus personagens sempre conversam, geralmente um olhar de baixo para cima na pirâmide social, sempre um olhar de trás para frente, daqui, do lado de cá, pro lado de lá do túnel, sem tentar também trazer figuras de vilania e de heroísmo. São apenas figuras humanas
com diversas questões, algumas em posições privilegiadas e outras em posições menos privilegiadas. O Balada do Esquecido tem um quê? De sorte, premonição ou análise política da conjuntura daquela época? Porque a gente vê no decorrer da história, né, as questões ficam bem evidentes com o Brasil atual, né? Gostaria que você falasse a respeito disso. Cara, muita gente me perguntou, me chamou de pai de Ná, sabe? Que eu antecipei algumas coisas. Na verdade, foi uma mistura de cada coisinha dessa. Tem muita sorte nisso, muita sorte. Mas eu queria escrever uma distopia, eu sempre gostei muito de distopia. E eu gosto de fazer da minha literatura um realismo fantástico soft, sabe? Eu coloco pequenos elementos exagerados no meio de uma realidade completamente incrível. E, infelizmente, em algum momento a gente acerta, né? E eu acertei que várias coisas que eu estava imaginando que pudessem dar muito errado, deram muito errado. Mas, ao contrário do que possa parecer... infelizmente. Ao contrário do que possa parecer para as pessoas que estão escutando, A Balada do Esquecido é um livro ofegante, digamos assim. É um livro de um ritmo muito intenso, é muito veloz, assim, as coisas acontecem. Se eu não estou enganado, as principais ações, todas as ações acontecem num prazo de 4 ou 5 dias, até ter uma passagem de tempo, que são coisas muito absurdas que estão acontecendo nas ações do livro, só que é um livro de esperança também. É um livro que as músicas trazem um alívio de esperança, as relações, o diálogo, a personagem da Flor, que é uma das protagonistas do livro, é uma personagem que traz sempre um alívio para dizer que nós não precisamos seguir uma normalidade o tempo todo para seguir um caminho justo, um caminho de verdades. E eu acho que a gente pode estar olhando ao redor de várias coisas muito, muito horríveis, mas existe sempre uma forma anormal da gente lidar com a vida. E anormal também não é errado, é só uma forma diferente de lidar. Então, O Balada do Esquecido é um livro que traz um pouco de esperança também. Um pouco não, diria que muita esperança. Então, para quem estiver escutando e tiver curiosidade, é um livro curto, é um livro que você lê 1 ou 2 semanas, que a gente costuma dizer na literatura, e é um livro que vai te fazer refletir, mas vai te fazer também sorrir bastante, sabe? Dá uma alegria ao final dele. E eu acho que é o que a gente precisa, pelo menos a cada dia de 2020, 2021, ter uma alegria a cada dia pra gente conseguir levantar com uma alegria a cada dia também. Então eu acho que é a principal mensagem do livro. Tiago, para encerrar o podcast, eu gostaria de que você falasse sobre os seus projetos futuros e sobre a sua expectativa desse novo concurso da Incubadora de Sonhos. Agora vai ser muito maior, muito mais democrático, vai ser através de concurso, né, que não era antes, vão ter 4 categorias diferentes. Então é isso aí, meu amigo. Bom, eu vou começar então de trás para frente, porque eu acho que o principal agora é a Incubadora, nesse momento. Os concursos são formas muito democráticas e muito, muito abrangentes de você pensar talentos e de também dar coragem para pessoas que não têm muita coragem de bater em porta ou de expor as suas obras, de expor a sua arte e tentar procurar alguma coisa. Então, o concurso é uma forma muito antiga de você conseguir democraticamente alcançar um público diferente. E eu acho que o concurso do Incubadora de Sonhos também faz com que as pessoas se sintam mais acreditadas. Então, Thiago, meu amigo, é isso. Encerramos o podcast hoje. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Tem alguma coisa para encerramento? Quer falar alguma coisa? Queria pedir para todos os ouvintes, sempre que escutar os podcasts, principalmente o podcast da Incubadora de Sonhos, é muito importante para que as pessoas sigam produzindo, para que a gente consiga se manter, né? Fazer com que reverbere e dure mais tempo e dê também enorme prazer da gente escutar. E além disso tudo, nos deem algum retorno. Podem falar mal da gente, não tem problema não. Então é isso aí, Thiago. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aos ouvintes também. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Próxima estação: Incubadora de Sonhos.